Olá, luminares! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de tratamento da Efloir Aromas. Nesses vídeos eu busco sempre tratar uma situação da vida para que a gente consiga fluir melhor. Seja uma dor persistente que te impede de dar um próximo passo, um sentimento que está te aprisionando, uma falta de vitalidade, falta de segurança, falta de amor próprio, todas essas situações que te impedem de fluir, de dar um passo importante na vida para que você possa alcançar o teu objetivo maior. Então, sempre lembrando que é importante a gente ter um objetivo maior, saber para onde a gente está caminhando, né? Aonde a gente quer chegar. Então, se você ainda não fez isso, eu te aconselho muito a parar, tirar um tempinho para você e anotar o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero realizar. Mesmo que você esteja com dor, se sentindo deprimida, se sentindo ansioso, ansiosa, independente do que você esteja passando agora na vida, para um pouco e pensa. Só pensa aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. Meu objetivo é ter um emprego para trabalhar com uma coisa que eu gosto. E o que você gosta? Pare para ter certeza do caminho que você quer passar. Então, se a gente sabe aonde está indo, a gente vai pegar direções mais assertivas que vão trazer mais vitalidade para a nossa vida, mais energia, porque a gente vai querer unir forças para chegar aonde a gente determinou. Agora, se a gente não sabe aonde ir, qualquer caminho tá bom e a gente fica meio que jogado, vive a vida, sabe, sem uma direção certa, e a gente fica mais vulnerável a fazer mais pelo outro do que por nós mesmos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o amor próprio. E é muito importante a gente nos conectar, nos colocar em situações que a gente consiga aumentar esse amor próprio. Então, hoje a gente vai saber como que esse amor próprio é importante na nossa vida, como ativá-lo, como que a gente vai saber se a gente tem, se a gente não tem. E a gente vai usar também a carta da constelação sistêmica para nos conectar melhor com a energia que nos envolve, para conseguirmos nos conectar melhor com o amor próprio, para aumentar melhor o nosso amor próprio. Um dos principais mandamentos de Jesus Cristo, né? Se não o principal, amar ao próximo como a ti mesmo. Então é extremamente importante eu me amar, eu cuidar de mim, eu ter o zelo por mim, porque se eu consigo fazer isso, eu vou conseguir transmitir o mesmo para o outro que eu amo tanto, para as outras pessoas, para algum projeto que eu faço, para algo que eu vou realizar, que eu vou criar. Então, vamos nos conectar com esse amor que é tão importante, que é o amor próprio. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raquel Beatriz, eu sou fisioterapeuta, também trabalho com aromaterapia, liberação miofacial, né? Trato dores físicas, só que eu sempre gosto de trazer a consciência dessa dor para que a pessoa consiga realmente tratar ela. A dor, ela nada mais é do que um recado daqui para nos informar que algo não tá legal, que aquele caminho tá deixando a gente instável, que aquela situação que a gente está repetindo tanto não tá fazendo bem pra gente. Então é um recado importante, a gente precisa escutar para a gente não precisar mais dessa dor para nos impedir de fazer às vezes até uma coisa que tá nos fazendo mal, entendeu? Então, o nosso corpo está dando esse recado, a gente precisa entender com amor, entender com carinho. Às vezes com certeza vai vir através desse recado uma falha que a gente faz e tá tudo bem falhar, porque nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, a gente vai descobrir muitos defeitos mesmo nossos e tá tudo bem. E ter amor próprio é acolher também a gente nesses momentos em que a gente demonstra nossas fragilidades. E é como se a gente estivesse falando para um filho pequeno: filho, tá tudo bem você errar, vamos tentar de novo? Você entende? Você vai falar isso para você. Filho, você ainda não tá conseguindo caminhar, eu tô passando por essa fase aqui em casa, mas a gente precisa tentar, vamos. Então a gente precisa nos acolher com amor, entendendo que nós somos seres
em evolução, estamos aprendendo. Então a gente precisa tratar a gente com carinho nesse processo de aprendizado. Perceber o que está errado, tá tudo bem, a gente não precisa se martirizar, se condenar, e a gente tem muita mania de fazer isso, né? A gente pode tratar a gente com mais amor e falar o que eu errei, como que eu posso fazer melhor e seguir em frente tentando fazer o seu melhor. E amor próprio é isso, gente, é a gente respeitar os nossos defeitos, respeitar as nossas vontades, saber para onde a gente está indo, entender que essa caminhada é importante, tão importante quanto a caminhada do próximo. Então, quando a gente se coloca menor do que o outro, quando a gente se coloca sem voz, sem poder dar uma opinião do que pensa, por medo de errar, por medo de falhar, é como se a gente não tivesse tendo esse amor próprio com a gente quisesse cobrar demais e tá tudo bem se a gente não falar só o certo. E é assim que a gente consegue aprimorar o que a gente já tem de conhecimento. E também, quando a gente começa a ter mais humildade mesmo em nos escutar, mais carinho pelos nossos erros, sabe? Acolher melhor a gente nesses momentos, a gente automaticamente vai fazer isso com o próximo. E isso é fundamental para o crescimento da humanidade. E lembre sempre, se eu me incomodo muito, me incomodo demais com alguma falha do outro, provavelmente eu não estou respeitando essa falha que a gente está vendo em mim mesmo. Então, é como um espelho, né? O outro é o espelho da gente. Então, a gente enxerga o que a gente precisa trabalhar na gente. Então, se alguém ou alguma situação está te incomodando muito, pensa, por que está me incomodando muito? O que está faltando eu olhar para mim? Isso é amor próprio. É a gente perceber e se melhorar. Perceber nossas fragilidades e alcançar mais do que a gente já tem. Quando a gente se fecha para novas situações, novos aprendizados, a gente se fecha para o crescimento, né? E amor próprio é a gente querer mais, sabe? Quando a gente cuida de um filho, a gente quer ensinar para ele, quer dar o melhor, é fazer isso por nós mesmos. E com o carinho que a gente faria para um filho. Então, eu espero que hoje a gente consiga acender um pouquinho essa luz do amor próprio. E eu vou pegar a carta da constelação sistêmica para a gente entender melhor por que a gente em alguns momentos se cala e não tem coragem de falar. A gente prefere fazer o do outro do que fazer o que a gente tem vontade. A gente tem dificuldade de falar não para as pessoas que a gente ama. E acaba que fala não pra gente, pelas nossas vontades. Então, é saber falar sim pra gente, apesar do que o outro fale, do que o outro ache. Amor próprio é a gente se relacionar com pessoas que nos valorizam. E é a gente saber impor o nosso valor. Impor, perceber que algo tá muito ruim, tá me reprimindo, me deixando pequeno, é chegar lá e falar, opa, vamos organizar isso aqui. Não tá igual, não tá equilibrado esse relacionamento. Vamos fazer com que você tenha valor e eu também tenha valor? Senão não tá dando certo. E é saber sair, né? Sair de perto de pessoas que nos deixam pequenos, né? E isso é amor próprio, é respeitar quem eu sou, como um ser de luz, como qualquer outra pessoa. Então, se você está me diminuindo, desculpa, não é para você estar do meu lado. Eu quero pessoas que me elevem, quero conviver com quem me eleve. Eu quero me sentir ser de luz, entendeu? Então, se eu estou perdendo esse sentimento de vitalidade, eu tenho que entender o porquê e tenho que me conectar com ele de novo. Se é preciso me afastar, é ter coragem de se afastar. Se é preciso dizer não para alguém que ama muito, é dizer não, porque eu preciso me escutar. Eu preciso também ser ouvida. E isso é amor próprio. É a gente cuidar da gente com carinho, com amor. E independente se a gente está falando com mãe, com filho, com marido,
a gente tem que se amar primeiro do que qualquer um deles. Então, eu sou a primeira pessoa que eu tenho que escutar no mundo para eu conseguir evoluir. E eu preciso me entender, é parar um tempo e me escutar. É parar um tempo e observar, anotar minhas qualidades, o que eu já sei fazer, o que eu conseguir melhorar. Um exercício muito legal para a gente trabalhar amor próprio é pegar uma foto de um ano atrás, olhar para aquela foto, pensar na situação que você estava vivendo e perceber o que você conseguiu melhorar daquele período lá para agora. Isso é um exercício magnífico. E se você perceber que não mudou muito, é a hora de falar, opa, ano que vem eu quero ver essa diferença. Então eu vou passar a me escutar mais, eu vou passar a me valorizar, eu vou passar a saber aonde eu quero ir, para saber o caminho que eu vou pegar, né, que eu vou caminhar, que eu vou seguir. E então faça esse exercício, anote o que você já conseguiu mudar e o que ainda não conseguiu, busque uma maneira de você conseguir fazer essa mudança por você. E aprenda a falar não para falar sim para você. Entenda o que você gosta, o que você quer e respeite isso. Isso é amor próprio. Então vamos ver o que as cartas têm para nos dizer em relação a esse amor. Lembrando que em outros vídeos eu falei sobre a segurança pessoal, a vitalidade. Em outros vídeos de tratamento, elas também têm meditações para ativar a segurança pessoal, a vitalidade. Vale a pena conferir. Além de ter falado em outros vídeos de tratamento de dores mesmo, como a cervicalgia, dor nas pernas, lipedema, né, que é tão comum e é algo que limita tanto a gente, né, de dar próximos passos quando a gente tem o lipedema. Então assista, vai te trazer uma luz para que você consiga entender o recado que o teu corpo está falando. E marque um tratamento para ti, uma liberação miofascial, um tratamento de ajuda. Caiu uma carta, eu vou pegar ela, tá? Vai ser a nossa primeira carta para entender o lado masculino. O que está envolvido, né, com a nossa falta de amor próprio em algumas situações específicas. Então se conecte com a sua vida e entenda qual momento da vida que você percebe que não está tendo amor próprio. E vamos entender o porquê que está faltando amor próprio nessa situação da sua vida. Nesse momento em que você está vendo ou em algo específico no trabalho, em casa, ao realizar algum projeto que você tem em mente, uma dor que está te limitando, que está fazendo com que você sinta raiva de você em vez de amor. Então vamos entender o porquê que falta essa situação de amor dentro de ti, né? O amor próprio mesmo. Então a primeira carta vai ser envolvida para o lado masculino. Pode ser um ancestral, alguém um momento da vida que a gente conviveu com alguém do sexo masculino, ou o nosso lado masculino. Eu vou falar aqui o que a minha intuição está dizendo, né? Vou ler as cartas e vou intuir o que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu quero que você faça esse exercício também. Escute a mensagem e escute a tua intuição, se conecte, sabe? Pare o vídeo, acenda uma vela se você acha que você vai se conectar melhor acendendo uma vela, faça uma oração e peça ajuda para os teus mentores te guiarem para a mensagem que você precisa receber agora. E use o que eu falar como complemento, mas confie na sua intuição, que ela também vai te dar um recado complementar. Então a segunda carta vai ser voltada para o lado feminino. Pode ser também um momento que eu convivi com alguém, uma mãe, uma tia, uma amiga, ou o meu lado feminino, ou uma ancestralidade mesmo que está ligada com a minha família no lado feminino. A terceira carta é um recado de mim, né, para mim mesma. Então vai ser um recado aí de dentro de você para você mesma. O que você tem a falar sobre essa situação que você não está conseguindo detectar de forma clara e está vindo aí do seu subconsciente. E a última carta é uma carta do universo, do divino, para nos conectar melhor com o amor próprio. Então vamos lá?
eu não conseguir lidar com isso. O lado masculino, tá? O lado feminino. Eu sou pequena e você é grande. E o recado de mim para mim mesma. Toda doença vem como uma resolução de um conflito. E por último, a carta do universo, eu farei algo de bom com isso. Então vamos lá. Sempre aqui no nosso recado de hoje está voltado à falta de amor próprio em alguma situação da vida que você esteja vivendo. O que você precisa entender? Por que está te faltando amor próprio nessa situação específica? Anote qual a situação que veio na tua cabeça agora e vamos clarear essa situação para que você consiga quebrar um padrão de se sentir inferior ou se sentir não merecedora, merecedor. Então, vamos lá. O lado masculino, ele fala que eu não consegui lidar com isso. Então, o que me vem na cabeça é alguma pessoa muito rígida que passou alguma coisa que te poldou, sabe? Que na verdade não fez por mal, quis talvez fazer, vejo como se fosse um pai mesmo, quis fazer uma correção e acabou que aquilo ali te bloqueou. Tu passou a se sentir, ele te fez uma correção, você percebeu que errou e depois você ficou com medo de fazer outras coisas, com medo de errar novamente. E aí, para não contrariar essa pessoa, você deixou de fazer muita coisa. E agora é hora de tentar ressignificar essa situação. Entender que a pessoa fez uma correção querendo o seu melhor, não pedindo para você parar. E se ela fez falando para você parar, é hora de entender que essa pessoa também estava em processo de evolução e ela não sabia de tudo, né? A gente entende o pai, por exemplo, como um herói, né? E então a gente tem dificuldade de aceitar que ele também erra. Mas ele erra. Ele sim, ele te ensinou muita coisa, você aprendeu muito com ele, mas você tem que entender que algumas coisas você pode fazer melhor. E tá tudo bem, entendeu? E você não conseguiu lidar com essa situação que te bloqueou, mas agora você já entende que ele fez o melhor e que isso não limita o que você consegue alcançar e você não precisa parar de tentar novamente. Pelo contrário, você precisa tentar novamente fazendo o melhor de si. E o lado feminino? Eu sou pequena e você é grande. Então, vem também para mim um relacionamento, né? Se relacionou com alguém que te fez se sentir muito pequena. O que veio aqui de recado? Lembre, a pessoa, ela pode agir com a gente, mas a gente não é obrigada a permanecer. Agora, o que você tem que entender é por que você se colocou tão pequena. Para a partir de agora, você, quando vivenciar situações semelhantes, você buscar aí dentro algo que não te deixe tão pequena ou pequeno, né? Então, talvez você viu alguma situação que a sua mãe, né, que também é uma pessoa muito influente na nossa criação, passou e que você achou que não foi legal, que humilharam e você acabou gravando aquilo ali e evitando algumas situações porque você também não se sentiu capaz. Poxa, se minha mãe, que é minha mãe, passou por aquilo e não é, então eu acho que talvez eu também não consiga. E isso não é verdade. Cada ser humano é um ser humano. E sua mãe passou por aquilo ali porque era o melhor que ela pôde. Ela não tinha entendido ainda como se defender, né? Ou como expressar realmente o seu amor próprio naquela situação. Mas busque as situações em que ela conseguiu fazer isso. A gente tem que pegar o melhor das pessoas e aprimorar o que a gente tem. E se você que passou por essa situação em que você ficou pequena e que você se deixou levar para ser um ser menor, por que você fez isso? Por medo de ficar só?
medo da solidão, e entenda esse processo e perceba que você é suficiente para você. Você conseguindo transformar, criar, dar o seu melhor, você jamais vai ficar sozinha. Primeiro que é impossível a gente ficar só. Eu acredito que a gente tem sempre boas companhias espirituais perto da gente, só que a gente precisa estar conectado com elas. Então, é melhor você se afastar de alguém ou de alguma situação para realmente conseguir se conectar com alguém que te traga luz, que te traga vida, que aumente sua vitalidade, que te deixe grande, sabe? Que te faça sentir uma rainha, ou que dê o valor que você merece, se for um homem, né? Que valorize, que te apoie. Então, busque pessoas que façam você se sentir grande. Tente primeiro, se você estiver se relacionando com alguém que você esteja, tente se alinhar com essa pessoa. Explica o que ela está fazendo, que está te deixando pequena, que não está te trazendo valor. Tente também se alinhar, buscar, porque às vezes a gente pensa que o outro tem que adivinhar o que a gente está sentindo, e não é, a gente tem que falar. Por mais que a gente pense que é óbvio, não é óbvio. Tá óbvio na minha cabeça. No outro, o outro não tem a obrigação de pensar como eu, de entender como eu. Até porque ele tem as próprias limitações, a própria vida, né? Apesar de, às vezes, estar se relacionando, cada um tem a sua própria vida. Isso não é só um amor de mãe e pai, de mulher, mãe e pai. Isso não é só um relacionamento mesmo de casais. Isso é qualquer tipo de relacionamento, tá? Com o chefe, com amigo, com filho, com mãe, com qualquer pessoa. Tente se alinhar, converse. Aí não deu certo? Então realmente às vezes o melhor é afastar. Porque o que não dá para ficar é você sendo pequena e o outro grande. Então, aprenda a olhar o melhor local para você. E também aprenda a conversar, a se alinhar. Às vezes a gente evita de ter alinhamentos, e isso também as pessoas não são obrigadas a entender o que passa na nossa cabeça. O que teu interior está falando para você? Toda doença vem como uma resolução de conflito. Sim, o que você sente está querendo te falar algo. Entenda isso, faça diferente. E busque entender o que você quer para a sua vida. O outro não tem obrigação de saber e nem de carregar, nem de mostrar nada para você. Você que tem a obrigação de se entender o melhor que pode para buscar melhores caminhos, melhores convivências, melhores situações para aprimorar ainda mais o teu amor próprio. Entenda? Não espere isso do outro. Melhore isso dentro de você. E busque conhecimento. A consciência da situação é o melhor caminho para a cura. Claro, associe com a fisioterapia, com reabilitação, com a liberação miofascial, com as massagens, com drenagens. Associe com a aromaterapia. Então busque situações em que melhore o teu amor próprio, a tua situação, a tua vida. Isso é melhorar, isso é dar amor próprio para si. Buscar ter luz para tua vida. E lembre, entenda o que está acontecendo contigo, para que você não precise mais desse recado e essa dor passe de verdade. Porque às vezes você vai fazer uma reabilitação, uma liberação, vai fazer uma fisioterapia focada para essa dor, vai trazer alívio, mas daqui a pouco ela vai voltar, porque o seu corpo ainda está sentindo necessidade de te dar esse recado. E você precisa compreendê-lo e mudar o seu jeito de ser, mudar as suas atitudes para que você consiga realmente ressignificar essa situação. E o universo, eu farei algo de bom com isso, entendeu? Entenda a sua luz, ou sua dor, para que ela vire luz e você realmente cresça. Quando a gente muda nosso padrão, nossa forma de agir, a gente vai se libertar de várias dores. E isso é automático, porque o nosso corpo não vai mais precisar dar esse recado. Falou, opa, ela entendeu. Agora ela está seguindo em frente. Entendeu? E eu farei algo de bom com isso. Com certeza. Vão vir outras dores? Vão, mas você está evoluindo.
E é sobre isso, é a gente perceber, entender e mudar o nosso padrão para realmente melhorar. Eu espero que tenha deixado uma luzinha aí. O que eu te aconselho de aromaterapia é usar rosas, o óleo essencial de rosa, rosa damasceno, pode ser outro tipo de rosas. Ele nos conecta diretamente com o chakra cardíaco, que é um amor incondicional. E quando a gente volta essa energia para o amor próprio, ele se intensifica muito. E também você pode utilizar o gerânio se tiver dificuldade, que o gerânio está muito envolvido também com esse amor próprio. E eu vou te convidar a usar esses 2 óleos, né? Ou um deles, não precisa usar os 2. Um deles, se você não tiver, faça sem, mas faça o exercício que eu vou te colocar, que é a meditação guiada para nos conectar com nós mesmos. Então essa meditação vai ser para ser feita de frente para o espelho, de olhos abertos, olhando para si mesmo e se conectando com o que você é. E faça quantas vezes forem necessárias, principalmente quando você estiver se sentindo pequenininha, se sentindo sem força, sem pertencer, porque com certeza vai te trazer uma luz e vai te trazer força, vai aumentar a sua vitalidade. E conecte também com as outras meditações guiadas que tem já no nosso canal, que com certeza vai trazer uma luzinha em algum momento da sua vida. E não esqueça de fazer essa meditação que eu vou fazer com o meu amor. Até a próxima!